Olá, bruxas e bruxas do meu Brasil, Brasil! Eu sou a Aline Pandora e você está aqui na Caixa da Bruxa. E hoje a gente vai falar sobre 5 passos, como estudar a bruxaria em 5 passos. Então roda a vinheta e vamos pro vídeo. Antes de começar o vídeo, eu gostaria já de pedir desculpas pela ausência, pela demora. E gostaria de me explicar para vocês, tá? Eu sei que muitos de vocês já sabem, mas eu não posso me dedicar a isso 100% do tempo, 100% da minha vida. Para eu fazer tudo que eu precisava fazer, eu precisava que o meu dia tivesse 48 horas. E ele não tem, né? Eu sou casada, tenho 2 filhas, eu trabalho fora, eu tenho várias coisas, estou me formando em terapeuta agora. Então, assim, a minha vida é uma loucura, né? E é lógico que eu fico pensando, eu tenho que filmar um vídeo, eu tenho que filmar. Então, eu sempre tiro um tempinho para filmar o vídeo para vocês, tá? E eu queria também falar que os meus vídeos, eles não saem assim com tanta frequência, porque eles são vídeos um pouco diferentes. A proposta do vlog é vídeos diferentes, né? São vídeos diferentes. O vídeo que eu faço, ele tem todo um roteiro a ser seguido, tem toda uma pauta, é feito uma pauta, um roteiro para passar para vocês essa informação. Eu simplesmente não abro a câmera e começo a falar que nem uma louca. Eu faço todo um roteiro, uma pauta para ser seguido, para essa informação ela ser passada claramente para vocês. Porque quando eu comecei, a minha maior dificuldade era conseguir entender, no meio de tantas as informações, tantas datas, tantas coisas a se processar, o que realmente as informações queriam me passar. Então, eu não conseguia achar nenhuma maneira simplificada de entender isso. E então eu trouxe para vocês os vídeos com essa proposta. Uma proposta profunda e simplificada das coisas que são abordadas dentro da bruxaria, né? Então, assim, faz muito tempo que eu não estudo a história da bruxaria, mas no blog eu tô abordando com vocês toda essa questão histórica da bruxaria. Então, eu não abro a câmera e começo a falar. Eu reavalio o tema, eu reciclo meus conhecimentos antes de realmente passar um conhecimento para vocês. Então, por isso que às vezes demora um pouco para sair os vídeos, porque eu preciso preparar todo esse roteiro. E foi na preparação de um dos roteiros, que é o próximo vídeo que eu vou fazer para vocês, que eu já vou falar o tema já, não vou ficar de surpresinha não, que vai falar sobre os deuses. Primeiro eu vou abordar o deus de chifres, que é uma questão mais polêmica, e depois eu vou vir com a deusa. Então o próximo vídeo, fiquem espertos aí, vai ser o deus da bruxaria, o deus de chifres. Se vocês não querem perder esse vídeo e se vocês gostaram já do assunto desse vídeo que eu vou falar aqui hoje, já curtam o vídeo, se inscrevam no canal aí embaixo, ativem o sininho para vocês receberem todas as notificações de novos vídeos. Isso me ajuda bastante, tá? Então foi fazendo um roteiro para esse vídeo, né, do Deus de Chifres, que eu percebi a necessidade desse vídeo de hoje, né? Porque como eu disse para vocês, eu reciclo os meus conhecimentos antes de eu realmente passar para vocês um conteúdo. Então eu percebi que as pessoas elas precisam arranjar uma forma mais prática, mais dinâmica e mais eficaz de se fazer os estudos dentro da bruxaria. Essa forma que eu vou passar para vocês foi a forma que eu encontrei de estudar profundamente os temas que a bruxaria exige. Então, em 5 passos muito simples, eu vou passar esse esqueminha para vocês, tá bom? O primeiro passo é o seguinte, pessoal. Quando você for estudar alguma coisa dentro da bruxaria, algum deus, alguma cultura em específico, porque isso acontece muito, né? Da gente ter que estudar deuses específicos, culturas específicas. Então essa é a primeira dica primordial que eu dou para vocês. Quando vocês forem pesquisar um deus, uma deidade, uma deusa, não pesquisem assim, Afrodite, deusa do amor, e joga lá no Google. Porque o que vai aparecer ali é muito superficial. Vocês precisam procurar coisas mais profundas, porque isso dá profundidade ao seu conhecimento, isso dá profundidade ao seu culto, né? A profundidade é que dá base para que você possa realmente desenvolver um conhecimento sólido sobre aquela questão. Então você vai buscar no Google, em livros e etc., nas suas fontes de estudo, algo profundo. Então quando você for pesquisar um deus, como por exemplo Afrodite, você vai pesquisar sim,
Afrodite é uma deusa grega e tal, mas vamos para além do grego, né? Vamos ver que cultura essa deusa se deriva. Ela tem só esses nomes? Quais são esses nomes que ela tem? Da onde vêm esses nomes? É interessante porque vocês vão notar que a maioria dos deuses, eles não são de nacionalidade daquela pesquisinha rápida que a gente faz no Google. Vocês vão ver que eles têm uma raiz muito mais profunda, uma origem muito mais profunda. E é interessante que nós pesquisemos essa origem profunda, as raízes disso. Afinal, bruxaria é ancestralidade, não é mesmo? Então, a gente precisa realmente ir nas raízes das coisas. Quando você vai na raiz de alguma cultura, é interessante você realmente mergulhar nessa cultura. Quem eram esses povos? O que eles praticavam? O que eles acreditavam? Como era o modo de vida dessas culturas? Como era o culto específico daquele Deus? O que aquele Deus realmente representava para aquele povo antigo, para aquela cultura antiga? Porque os cultos dos deuses e as práticas desses cultos, eles também foram se modificando com a modernidade, com o tempo. Então é imprescindível que nós busquemos toda essa originalidade, toda essa visceralidade que essas pesquisas bruxísticas possuem. É interessante, dentro dessas pesquisas mais profundas também, nós pesquisarmos como era aquele lugar que aquele deus era cultuado, né? Como era fisiologicamente, geograficamente, onde ele se encontrava. Se a gente for pegar o mapa mundi de hoje, alguns países que a gente tem hoje não são os mesmos nomes dos países de antigamente. Né? Então a gente precisa realmente pesquisar na origem daquele país que deu origem àquele culto, como era aquela cultura, como eram aquelas pessoas. Isso é uma dica assim imprescindível para que a gente possa mergulhar nos mistérios, né, e nas respostas, nas essências das nossas divindades. Dica 2. Eu vou contar para vocês uma pequena experiência minha de quando eu estava começando na minha prática, no meu caminho, né? Eu já tinha muitos anos de estudos, mas eu adentrei a um coven depois de muitos anos de estudo, né? E daí eu fui conversando com o meu sacerdote, um dia estava conversando com ele, e daí eu falei assim para ele, nossa, eu gosto muito de estudar as coisas da bruxaria. Na época eu ainda estava na escola, no colegial, né? Então eu falei, não, mas as coisas do colégio eu não gosto, as coisas da escola eu não gosto de estudar, não são coisas legais, né? Que me fazem ficar feliz em estudar. Daí ele virou para mim e falou assim, olha, uma verdadeira bruxa, ela estuda as coisas da escola e muito mais. E aquilo me baqueou, assim, aquilo me marcou, tanto que até hoje eu tenho isso dentro da minha cabeça, porque os anos foram passando, eu fui crescendo e eu fui percebendo que os estudos ditos convencionais que nós estudamos na escola e achamos totalmente desnecessários para um caminho religioso, eles são de suma importância, né? Uma bruxa de verdade, ela precisa, se você realmente quer um aprofundamento dentro dos conhecimentos da bruxaria, você precisa estudar história, geografia, ciências, química, filosofia, biologia, matemática, todas essas matérias escolares que nós tanto odiamos, né? E como você vai estudando tudo isso de novo, porque no decorrer dos seus estudos, no seu caminho, você vai se deparar com assuntos que você fala, epa, aqui eu dei uma escorregada nas aulas de História e Geografia, aqui eu dei outra escorregada nas aulas de Biologia. Por que Biologia? Porque a gente vai tratar com ervas. Ervas para quê? Não só para fazer feitiço, não só para fazer magia, mas para tratar um doente, porque somos curandeiros. Né? Bruxos são curandeiros. Então, para você tratar, você não pode ser irresponsável de você ir lá e receitar um chazinho. Se você não sabe como funciona a saúde deste corpo. Você não sabe como funciona o corpo humano. Você precisa saber, um chá para curar o rim. Mas aonde fica o rim? Em que localidade do meu corpo o rim fica? Ele é responsável pelo quê? Eu estou dando exemplos bobos. Todo mundo sabe o que significa o rim dentro da nossa máquina corpórea. Mas ainda assim existem muitos mecanismos da vida cotidiana, da escola, de outros conhecimentos que nós precisamos adentrar para a gente poder entender outras coisas dentro da bruxaria e avançar nos nossos estudos. Então,
por exemplo, a história, ela é muito importante, é imprescindível. Geografia também, porque a gente precisa saber em que ponto do mapa a gente está falando. Porque bruxaria, ela é uma crença antiga, é uma crença do povo, mas nem em todo, né? Não é em toda a nossa história humana que a bruxaria foi vigente. Então, que pontos isso pegou mais? Aonde? Quais são essas culturas? Onde eu vou começar? São pistas que a gente precisa pegar. E como a gente vai estudar, como eu estava dizendo, como vamos estudar isso à luz da bruxaria, sempre com uma visão bruxística por trás disso, porque esse é o segredo. Se você for pegar matemática, estude à luz da numerologia. Estude pensando como uma bruxa, porque daí esses assuntos eles terão outra conotação para você. E isso vai ficar muito mais legal de você estudar. E daí você vai ter outra visão sobre aquele mesmo assunto que você achava chatérrima na escola. Porque você era uma criança, um adolescente. Hoje você é um adulto de 20 anos, 25, 30, 27, que é o meu caso. Revendo essas mesmas matérias, vai falar, poxa, era muito legal. E casa super com o que eu estou precisando estudar agora. Então, assim, não dispensem estudos convencionais dentro do estudo da espiritualidade, dentro do estudo da bruxaria, porque eles são de importância, assim, suprema para que nós consigamos avançar nesses estudos profundos. Dessa maneira, a gente estudando também outras coisas, né, abrangendo, né, abrindo aí a nossa mente, a nossa área de pesquisa, a gente consegue perceber que muitos dos mistérios da arte, muitos dos mistérios do mundo e da bruxaria, eles estão ali, na nossa frente. Muitos mistérios nós aprendemos até mesmo na escola, de uma maneira meio torta, né, porque o ensino do Brasil é uma, né, para não falar um palavrão aqui, mas a gente aprende ainda assim que os mistérios estão a um palmo do nosso nariz e a gente não percebe. E dentro disso eu já entro na terceira dica, que também é muito importante, que é o seguinte, pessoal. Isso entra dentro até da segunda, que é reveja sempre os seus conhecimentos. Reveja sempre os seus próprios conceitos, as suas próprias opiniões sobre o que você acha da bruxaria, sobre as suas crenças, sobre as suas próprias práticas. Ai, mas eu rever as minhas práticas, mas eu rever as minhas crenças, porque eu já estou super certo, já estou super certa do que eu quero para minha vida, de qual é o meu caminho, de como é a minha crença, no que eu acredito, no que eu não acredito. Mas não é assim, pessoal. A gente cresce, a gente muda. O próprio caminho da bruxaria é o caminho do autodesenvolvimento, do autoconhecimento, da transformação. Então, é necessário sim que com o tempo você pegue assuntos de quando você era um dedicado, pegue assuntos de quando você lia revistinhas do João Bidu e reveja essas coisas. Eu vou dar um exemplo para vocês. No começo da minha caminhada, eu não gostava muito de astrologia. Porque eu achava um assunto assim muito bobo. Eu falava, astrologia, signo, toda essa questão de céu do hemisfério norte, céu do hemisfério sul, signo ascendente e tal, tudo coisa do João Bidu, revistinha de banca, não tem nada a ver, meu signo nunca bate comigo. E daí os anos foram passando e eu fui ignorando essa questão da astrologia, né? E quando eu fui no meu caminho iniciático dentro de um coven, eu aprendi realmente a importância do movimento estelar, do movimento universal que está acima da nossa Terra para dentro do nosso caminho, para dentro do nosso conhecimento. Eu consegui entender, né, o que realmente, qual é a ligação que esse universo todo tem a ver com os deuses e o meu caminho. E para ajudar, eu ainda casei com um cara, né, com meu marido é astrólogo, astrônomo, astroterapeuta, ele está se formando em tudo isso, filósofo. Então, assim, com o tempo, vocês precisam realmente rever essas questões que pegam em vocês. Ah, eu não gosto desse assunto. Ah, eu já tenho uma ideia totalmente formada sobre esse assunto. Ok, tudo bem, legal, não precisa se desfazer da sua opinião, apenas reveja esse assunto depois de um tempo, né, depois de passado alguns anos na sua vida, ou então faça uma recapitulação, eu estou bem no meu caminho já está todo sistematizado, meu sistema de crenças, a minha roda está toda formada, agora eu vou fazer uma recapitulação, uma reciclagem de assuntos que são de início, assuntos que a gente estuda quando a gente está no início, roda do ano, sabás, fases da lua, feitiço, porque isso tudo traz um aprofundamento muito legal para a prática de vocês e traz uma sabedoria também, uma visão totalmente adulta, não uma visão adolescente, né, de todo esse caminho que é a bruxaria.
E aí, nós entramos na quarta dica, que também é uma dica que eu acho de suma importância, assim, eu faço isso sempre, que é o quê, pessoal? Realmente estude os livros que você estiver lendo, não somente leia-os. Pegue o livro, grife partes importantes. Se você não gosta de rabiscar livro, porque os meus livros são todos rabiscados. Se você não gosta de rabiscar livro, coloca uma cadernetinha ou então coloca post-its nas páginas e vai marcando anotações importantes, nomes de outros autores que são citados nos livros que a gente estuda. Por que é importante a gente ver a bibliografia? Porque daí a gente consegue ver quais são as fontes daquele autor. Né? E isso é muito importante porque um autor, ele é ótimo, o livro dele pode ser ótimo, mas quais são as fontes que ele usou para chegar nessa conclusão? Então é legal você também beber das fontes que aquele autor bebeu. Você vê o que ele consultou antes de escrever aquele livro. E você vai conseguir aprofundamento em muitos estudos fazendo isso, vendo a bibliografia dos livros que você lê. E não só leia-os, estude-os, grife partes, pegue trechos, reflita sobre esses trechos, pesquise, jogue no Google, faça links de um assunto com o outro. Ah, é um livro sobre, sei lá, lugares sagrados, mas dentro desse livro, o cara tá falando que existia um lugar sagrado, sei lá, para Pachamama, num lugar da América Central. Então você vai pegar essa informação que ele simplesmente jogou no meio do assunto do livro e vai fazer disso uma fonte de estudos, né? Porque existem muitos links, muitos mistérios e conhecimentos profundos da bruxaria, a gente consegue entender lendo nas entrelinhas dos livros, mas só consegue enxergar isso quem realmente estuda esses livros. E você estudar eles e ler eles mais de uma vez em vários períodos da sua vida, que foi o que eu falei na dica anterior, né? Rever assuntos de tempos em tempos, ajuda muito você entender coisas que você não entendeu da primeira vez que você leu, é igual ver um filme. Sabe, eu vi um filme e não entendi muito bem, daí eu vi da segunda vez e entendi mais ou menos, eu vi da terceira vez e entendi mais ainda, alcancei o nirvana, entende assim? Então é mais ou menos isso que a gente tem que fazer com os livros da bruxaria, que são muito complexos. Dentro desse estudo, desses livros, dessa bibliografia que você vai consultar, você vai ver que vai ter livros de arqueologia, de sociologia, de antropologia, de história, de geografia, de filosofia, de biologia, várias coisas que você pode realmente abrir este leque que eu sempre digo que a bruxaria é. Então é muito interessante, é muito enriquecedor você estudar os seus livros. Não apenas leia-os. Ah, vou ler de página em página, as informações estão todas aqui. Sim, estão, subconscientemente, mas para você trazer elas para o prático, você precisa realmente de um aprofundamento. E o aprofundamento ele só acontece com o estudo profundo. E a quinta dica para fechar esse vídeo, que nem foi tão longo assim, vai. Para fechar esse vídeo, a quinta dica é o seguinte: questione sempre, não só a si mesmo, mas também os seus autores preferidos. Questione as suas próprias fontes, procure o mesmo assunto em diversas fontes. Ah, estou procurando na internet, vê vários sites, estou procurando no livro, vê vários livros. Não conclui simplesmente a primeira fonte que você achar. Você precisa ver outras opiniões, vamos ligar essas opiniões, ver o que tem em comum, ver o que tem de diferente. Faz sentido que se um fala X e o outro fala Y? Qual é o sentido que um fala e o outro fala? Vamos ver, vamos questionar essas informações que eu estou acessando agora. Por quê? Porque é muito importante, não só para você enriquecer o seu vocabulário intelectual, você formar a sua própria opinião sobre as coisas, o que é muito importante, você ter a sua opinião sobre as coisas. Quando questionamos, quando refletimos, quando perguntamos por nós mesmos, a gente alcança um nível diferente de entendimento. Então se questione sempre as suas fontes. Procure em outras fontes o mesmo assunto, com palavras diferentes, em outros idiomas. Isso é uma dica de ouro. Procure sempre em inglês. Procure nos idiomas originários daquela cultura que você vai achar. Gente, internet é uma ferramenta maravilhosa. Ela entende tudo que você quer saber. Ela tem todas essas respostas, então você pode explorá-la da melhor forma possível. Pegue palavras-chave, pegue frases ou pesquise em inglês, em outros idiomas. Isso traz um aprofundamento e um conhecimento muito rico, porque fontes
diferentes, têm informações muito diferentes sobre o assunto, né? E mantenha tudo anotado. Faça um caderno de estudos, né? Nós bruxos temos muitos cadernos, né? O caderno espelho, o livro das sombras. Tudo bem que isso pode ser sintetizado num só livro, mas vai da prática de cada um. Então mantenha com você um caderno de pesquisas e vai anotando todas as suas pesquisas, todas as suas referências, anote trechos e rabisque o quanto quiser e faça desenhos e faça isso, porque isso vai ser muito importante, tá, gente? Porque conhecimento é poder. Quanto mais você sabe, mais embasamento, mais bases você terá para que você possa avançar. Tá bom, pessoal? Eu quis fazer esse videozinho pequenininho para vocês, porque foi simplesmente um insight que eu tive e falei, acho que eu vou fazer esse vídeo pro povo, porque algumas pessoas precisam aprender como estudar a bruxaria de verdade. Eu não falo isso porque, eu sei há muitos anos, não, porque faz pouco tempo que eu também aprendi a estudar assim. E isso foi enriquecedor para mim, então eu quero realmente passar isso para vocês. Tá? Eu espero que vocês tenham aproveitado, tenham curtido. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e coloca o sininho aí para receber todas as notificações, que daí vocês não perdem nenhum vídeo aqui do canal. E não se esqueçam que o próximo vídeo é sobre o Deus das Bruxas, o nosso querido Deus de chifres, que não é o diabo. Tá bom, meus amores? Um beijo, eu amei, eu amo todos os vídeos que eu faço para vocês. Espero que vocês também gostem. Beijo e até a próxima. Tchau!